Olá, pessoal! Bem-vindos ao curso de análise. Eu sou a professora Paula Takatsuka e hoje a gente vai falar a respeito do conjunto dos números reais formarem um corpo completo. Qual o significado disso e algumas implicações importantes a respeito dessa completude de R. No vídeo passado, nós vimos que os reais são um corpo ordenado. Mas os racionais também são. E o que distingue os números reais dos números racionais, do ponto de vista da análise, é exatamente o fato de R ser completo e os racionais não. Então, para a gente entender o significado dessa diferença, a gente vai ver o que acontece com os números racionais que não o tornam completo. Nós iniciamos, então, provando o fato de raiz de 2 não ser um número racional. Na verdade, essa demonstração é uma demonstração algébrica, mas nós vamos colocar aqui porque está no nosso contexto. Então, para provar que raiz de 2 não é racional, a gente começa supondo, para uma contradição, que raiz de 2 seja racional, ou seja, que nós podemos escrever como uma fração. A gente já começa supondo a irredutibilidade dessa fração, onde m e n são inteiros e, claro, n é não nulo. Bom, se a gente eleva os dois membros ao quadrado, nós ficamos com 2 igual a m ao quadrado sobre n ao quadrado. E disso nós temos, então, que m ao quadrado vai ser igual a 2n ao quadrado. Ou seja, a gente obtém que m ao quadrado é um número par. Mas se m ao quadrado é um número par, então isso implica que o próprio m é um número par. Então, se m é um número par, nós temos, então, que m ao quadrado é múltiplo de 4. E se m ao quadrado é múltiplo de 4, e m ao quadrado é igual a 2n ao quadrado, onde esse m ao quadrado é um múltiplo de 4, então, na verdade, o n ao quadrado é múltiplo de 2. Múltiplo de 2 significa que ele é par. Mas se n ao quadrado é par, então o próprio n é par. E aqui está a nossa contradição, né? Porque nós obtivemos que, ao mesmo tempo, o m é par e o n é par. Só que a gente supôs lá no início que a nossa fração é irredutível. Então, está aqui provada, né? É uma demonstração bastante simples do fato de raiz de 2 não ser um número racional. Bom, com isso, nós temos, então, que o conjunto dos números racionais, eles possuem uma lacuna. Então, por exemplo, se a gente for estudar o conjunto dos números racionais, nós sabemos que onde teria o raiz de 2, nós temos como se fosse um buraco, né? E vamos considerar, então, esses dois conjuntos. Por exemplo, esse conjunto A aqui, né? Vamos tomar ele como sendo o conjunto dos números racionais maiores ou iguais a 0, né? Então, vamos tomar aqui o 0. Os números maiores ou iguais a 0, tais que o p ao quadrado é maior do que 2. Bom, na verdade, isso diz para a gente implicitamente, mas com uma linguagem dentro dos racionais, que, na verdade, o p deve ser maior do que raiz de 2. Só que a gente não pode falar em raiz de 2, porque a gente viu que raiz de 2 não é um número racional.
Então, a gente usa essa propriedade para falar que, então, o A vai ser o conjunto dos números tais que o quadrado seja maior do que raiz de 2, que são exatamente esses daqui. Ok? Bom, então, a primeira observação que a gente faz é a seguinte, é a de que o A, ele é limitado inferiormente. Ou seja, ele, como subconjunto dos racionais, ele possui cotas inferiores nos racionais. Então, que exemplo de cotas inferiores, por exemplo, que a gente pode dar? A gente pode tomar, lembra daquela sequência que aproxima o raiz de 2? A gente pode tomar exatamente ela, né? Nós podemos tomar aqui, ó, começando do 1, né? Tudo números racionais. Depois a gente pode tomar o 1,4, por exemplo. Depois a gente pode tomar o 1,41. Depois a gente pode tomar o 1,414. São todos números racionais que são cotas inferiores desse conjunto A. E assim por diante. Então, nós obtivemos aqui várias cotas inferiores desse conjunto. Então, 1,4, aí depois a gente vai tomando 1,441, 1,414, 1,4142, e nisso a gente vai se aproximando de raiz de 2. Então, dá para ver bem nitidamente que quem seria a maior das cotas inferiores do conjunto A? Seria o raiz de 2. Mas, nesse caso, a gente não pode dizer que o ínfimo, como um subconjunto dos racionais, é o raiz de 2, porque raiz de 2 não é um número racional. Então, portanto, esse conjunto A não possui ínfimo, né? Já que o quê? Então, vou até colocar aqui, né? O ínfimo de A, como subconjunto dos números reais, seria o quê? Raiz de 2. Mas nós acabamos de ver que o raiz de 2, ele não pertence ao conjunto dos racionais. Então, ele, na verdade, não possui ínfimo em Q. Ok? E da mesma forma que a gente vê que esse conjunto B aqui, ele seria o conjunto, na verdade, dos números menores que raiz de 2, né? De uma maneira implícita. E aí, da mesma forma, o supremo desse conjunto seria raiz de 2, porém, ele não possui supremo em Q. Então, aqui, o nosso B, por exemplo, seria denotado como conjunto desses elementos aqui, né? Então, a gente pode falar igualmente que B, ele é um conjunto limitado superiormente. Por exemplo, a gente pode tomar várias cotas superiores racionais. Então, a gente poderia tomar o 2, o 3, todas são cotas superiores de B, etc. Então, 2, 3, etc. Né? E, além disso, o B, ele não possui o supremo em Q. Na verdade, ele possui um supremo em R, que seria o raiz de 2, porém em Q ele não possui. E é exatamente isso que faz com que o conjunto dos números racionais não seja completo. O que define que um conjunto ordenado S seja completo é o fato dele cumprir a propriedade do supremo, ou seja, todo subconjunto não vazio, limitado superiormente, possuir um supremo dentro do próprio conjunto.
E isso é equivalente à propriedade do ínfimo, que seria todo subconjunto não vazio, que seja limitado inferiormente, possuir ínfimo dentro do próprio conjunto. E foi isso que a gente viu que não acontece no conjunto dos números racionais, ou seja, ele possui um subconjunto não vazio, que é limitado inferiormente, porém não possui ínfimo dentro do próprio conjunto dos racionais, e analogamente também ele possui um conjunto limitado superiormente, não vazio, que não possui supremo dentro do próprio conjunto dos racionais. Então, com isso, a gente vê que o conjunto Q dos racionais não é completo. Ou seja, o conjunto dos números racionais, o fato dele não cumprir a propriedade do supremo, ou equivalentemente a propriedade do ínfimo, faz com que o conjunto dos racionais tenham certas lacunas que o conjunto dos números reais venha preencher. E daqui para frente, então, a gente admite o seguinte axioma fundamental da análise matemática, que diz que existe um corpo ordenado completo, R, que contém o conjunto dos racionais como subcorpo, e ele é chamado o corpo dos números reais. Então, agora a gente vai ver como esse corpo ordenado completo, R, preenche as lacunas deixadas pelo conjunto Q, pelo fato dele não possuir a propriedade do supremo ou a do ínfimo. Então, como exemplo, nós vimos que raiz de 2 é uma das lacunas existentes em Q. Então, nós vamos provar a existência de raiz de 2 nesse corpo R que vem completar o corpo dos racionais. A ideia aqui é a gente tomar um conjunto cujos elementos tenham as mesmas propriedades do conjunto B, que a gente considerou acima, ou seja, um conjunto cujos elementos sejam maiores ou iguais a zero, tais que o seu quadrado seja menor do que 2. Mas acima, quando a gente chamou esse conjunto de B, nós estávamos considerando ele como subconjunto dos racionais. E aqui nós vamos considerar os seus elementos como números reais, e é isso que vai fazer toda a diferença. Por quê? Como nós vimos acima, exatamente como o conjunto B, esse x ele é não vazio e ele é limitado superiormente. Então, ele é um subconjunto dos reais não vazio limitado superiormente. Como R é completo, e é aqui que a gente usa completude de R, ele satisfaz a propriedade do supremo. Então, isso faz com que exista um sup do conjunto X que esteja dentro do conjunto dos reais. E é essa existência do supremo de qualquer conjunto limitado superiormente não vazio que vai garantir para a gente a existência de raiz de 2. Porque, na verdade, o que a gente prova é que esse alfa vai ter que ser exatamente raiz de 2. Está explicado aí em detalhes no material como que a gente mostra que esse alfa igual ao supremo desse conjunto X deve ser exatamente igual a raiz de 2. Então, num primeiro momento, a gente supõe para uma contradição que esse alfa ao quadrado seja estritamente menor do que 2, e aí a gente vai chegar num absurdo, porque isso vai ferir a condição de alfa ser uma cota superior. E se a gente supõe, por outro lado, que alfa ao quadrado seja estritamente maior do que 2, a gente chega numa outra contradição, porque isso vai ferir o fato de alfa ser a menor das cotas superiores. Então, o fato de alfa ser o supremo vai garantir para a gente que alfa ao quadrado é igual a 2, então o alfa vai ter que ser exatamente raiz de 2. Uma outra propriedade dos números reais bastante importante que decorre da sua completude
é a propriedade arquimediana, que diz o seguinte: dados dois reais A e B, onde um deles é positivo, então vai existir algum múltiplo desse número positivo que vai ser maior do que o outro número B. Então, essa demonstração, ela se dá por contradição, então a gente supõe que isso não ocorra, ou seja, a gente vai negar a nossa tese, então a gente vai supor que qualquer múltiplo de A vai ser menor ou igual a B. Bom, se a gente supõe isso, a gente está garantindo, então, que o conjunto de todos os múltiplos de A seja um conjunto, então, limitado superiormente, porque aí, nesse caso, o B vai ser uma cota superior dos múltiplos de A. E aí, nós temos, então, a existência de um subconjunto dos números reais, limitado superiormente e não vazio. Então, pelo fato de R ser completo, isso nos garante, então, que existe um alfa, que é, então, o sup desse conjunto X. Ok? Então, até agora, a gente usou fortemente o fato de R ser um espaço completo. E agora a gente vai usar a nossa hipótese do alfa ser positivo para a gente garantir o quê? Que alfa menos A vai ser menor do que alfa. Então, agora a gente vai usar as propriedades do supremo, né? Então, veja bem, se alfa menos A é menor do que alfa e alfa é o supremo, então alfa é a menor das cotas superiores do conjunto X. Então, isso significa que o alfa menos A não é cota superior de X. Bom, se ele não é cota superior de X, então isso significa que vai existir algum múltiplo de A que seja maior do que alfa menos A. Bom, então, isso vai significar o quê? Que MA menos A é maior do que alfa. Só que MA menos A é o quê? A que multiplica M menos 1. Mas M menos 1A é um múltiplo de A, ou seja, ele pertence ao conjunto X, que é o conjunto dos múltiplos de A. Mas pode existir algum elemento de X maior do que alfa? Não, porque alfa é o supremo e, portanto, isso fere o fato de ele ser uma cota superior do conjunto X. E aqui está, então, o absurdo que completa a demonstração da propriedade arquimediana. Bom, devido ao fato dos reais satisfazerem essa propriedade arquimediana, é rechamado um corpo arquimediano. E fica aqui a dica para vocês resolverem esse exercício, provando que as seguintes propriedades são equivalentes. O fato do meu conjunto ser um conjunto arquimediano, o fato do conjunto dos números naturais não ser limitado superiormente e o fato do ínfimo do conjunto dos elementos da forma 1 sobre n com n natural ser igual a zero. Fica aqui a sugestão, então. E uma propriedade super importante que decorre da propriedade arquimediana dos números reais é o fato dos racionais serem o subconjunto denso nos números reais. A densidade, lembrando que é aquele conceito que relaciona a quantidade de substância por unidade de volume, né? Então, a gente diz que vai ser mais denso quanto mais houver daquela substância por unidade de volume.
E é exatamente essa ideia que traduz o fato dos racionais serem um conjunto denso dentro dos números reais. Está aqui então a proposição que ela diz que o conjunto dos racionais é um subconjunto denso nos reais. Ou seja, dados R$2, x e y, então eu vou fazer aqui um desenho, né? Quaisquer dois números reais com x menor do que y, sempre vai existir aqui entre eles algum número racional. Ou seja, não há como nós tomarmos dois números reais sem que entre eles haja um número racional. Esse é o conceito da densidade dos racionais nos reais. Uma outra consequência importante da completude de R é o teorema dos intervalos encaixados, que diz o seguinte: se a gente tiver uma sequência decrescente de intervalos, onde o primeiro intervalo contém o segundo, que contém o terceiro, que contém o quarto e assim sucessivamente, mesmo se essa família, essa sequência de intervalos um dentro do outro for infinita, o teorema dos intervalos encaixados garante para a gente que a interseção de todas elas, mesmo que seja infinita, vai ser não vazia. Bom, a demonstração é a seguinte. A gente denota aqui cada um desses intervalos, dessa sequência de intervalos encaixados, como se fosse um intervalo de extremos AN, BN. E a gente faz isso... Opa, ele corrigiu aqui sem querer. E a gente faz isso para todos os intervalos da sequência. Então, para entender melhor, eu vou fazer aqui um esquema. Então, a gente tem que o primeiro intervalo é o maior de todos. E aí, os extremos dele são A1 e B1. E aí, ele vai conter o intervalo I2. Então, aqui a gente vai ter o A2 e vai ter o B2. E aí, por sua vez, o I2 vai conter o I3. Então, aqui a gente vai ter o A3 e o B3. E, sucessivamente, isso vai acontecer, que vai conter o intervalo IN. Então, aqui vai ter o AN, BN. E assim sucessivamente, né? Uma sequência que pode ser infinita. Então, o que a proposição diz para a gente é que quando a gente tomar a interseção de todos, certamente vai haver pelo menos um elemento que garante que a interseção vai ser não vazia. Então, olha só o que a gente observa. Como esses intervalos estão encaixados, então olha o que acontece. Esse A1 é menor ou igual que o A2, que é menor ou igual ao A3, que vai ser menor ou igual ao AN, e o AN com certeza vai ser menor ou igual ao BN, menor ou igual não, na verdade, vai ser estritamente menor que o BN, porque o AN e BN são os extremos de um intervalo, não degenerados, né? E aqui o BN vai ser menor ou igual que o B3, menor ou igual que o B2, menor ou igual ao B1. Então, a gente pode tomar, por exemplo, olha só, o conjunto de todos esses extremos à esquerda de todos os intervalos. Então, olha só, a gente define esse conjunto aqui como sendo o conjunto A1, A2, A3, etc. Ok? Bom, ele é um intervalo de números reais, claramente não vazio, né? E que é limitado superiormente. Claro, né? Qualquer um desses BN, B3, B2, B1, qualquer um desses Bs é uma cota superior de A. Então, ele é um conjunto não vazio, limitado superiormente, e ele é um subconjunto dos reais que é completo.
Então, de novo, a gente usa a completude de R aqui, então, para garantir que existe um alfa que é o sup desse conjunto A. Então, de novo, aqui a gente está usando fortemente a completude dos reais. E aí, a gente usa as propriedades do fato de alfa ser o supremo desse conjunto. Ou seja, se alfa é o supremo, então alfa é uma cota superior de A. Então, isso implica, pelo fato dele ser uma cota superior, que alfa é maior ou igual do que todos os elementos de A. Só que, por outro lado, ele é a menor das cotas superiores, porque ele é o supremo. E todos os BNs são, em particular, cotas superiores de A. Mas se alfa deve ser a menor das cotas superiores de A, então nós devemos ter também que o alfa tem que ser menor ou igual a todos os BNs. Então, juntando essas duas informações aqui, nós temos que a n é menor ou igual a alfa, que é menor ou igual a Bn para todo n. E isso, então, prova para a gente que o alfa pertence a In para todo n, ou seja, o alfa está na interseção de todos os IN, que é exatamente o que a gente queria demonstrar. Bom, pessoal, com isso a gente encerra, então, todo o estudo inicial que a gente fez sobre o conjunto dos reais, que é onde vai se ambientar toda a teoria do nosso curso de análise. Espero que tenham gostado. O nosso próximo vídeo é sobre conjuntos finitos, enumeráveis e não enumeráveis. Até a próxima!